Nenhuma história é igual a outra. Nenhum jeito de despertar acontece do mesmo jeito. E talvez isso frustre um pouco, porque no fundo a gente espera encontrar um caminho certo, perfeito, redondo. Um jeito melhor de fazer todo esse processo. Mas depois da temporada Caminhos do Despertar, que ouvimos tantas mulheres, ouvimos tantas histórias, ficou impossível ignorar. Não existe um único caminho. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, seja bem-vinda às Mulheres Conscientes. Se esse conteúdo toca você, compartilha, comente, mande para uma amiga que está precisando se sentir acolhida e abraçada. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe. E aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes, um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. Muitas vezes a gente pensa que a vida tem que seguir uma certa ordem ou um certo modelo que a gente precisa se espelhar ou fazer até um checklist. Então, vem aquelas comparações, vem aqueles modelos, aquelas listas, né, do que fazer até certa idade. E se a gente não consegue atingir esses objetivos, né, essas metas que a gente se coloca, muitas vezes essa cobrança, ela traz até mesmo uma baixa autoestima, justamente porque a gente acha que já deveria ter alcançado alguma coisa, ou a gente se sente atrasada na vida por não ter alcançado certos objetivos. Mas nesses episódios, nessa jornada que a gente acompanhou diversas mulheres no caminho do despertar, a gente percebeu que cada história é única e cada pessoa tem a sua forma de descobrir a própria jornada. Então, não existe um caminho igual ao outro. Você não precisa se sentir atrasada. Eu mesma, eu tinha muita essa autocobrança de ter que já estar fazendo tal coisa, de ter que já ter alcançado certos objetivos. E, na verdade, a gente percebe que a gente não tem que, a gente tem que, na verdade, seguir o nosso caminho. A gente não tem que se colocar um objetivo externo. Eu percebo que muitas vezes os nossos objetivos são cobranças que a gente ouviu ou autocobranças de performance. Mas a vida não é uma performance, a vida é aquilo que a gente veio fazer no mundo. Viver o nosso propósito, a nossa missão de alma, de se conectar com a gente mesmo e trazer isso para o mundo da melhor forma possível. E cada um tem uma forma única de trazer isso para o mundo. Então a gente não precisa se cobrar, a gente não precisa se comparar. Cada um é único. Isso é bem verdade, né? Porque, querendo ou não, a sociedade impôs para a gente, né? Certos, certas metas, né? Então, se a gente assiste um filme, né? A gente, eu que assistia Disney, a gente que assistia, né? Comédia romântica, né? Chegava nos 30, a pessoa estava ali o quê? Já no auge, já estava, né? Já estava num cargo bom, já estava aí que ela ia começar a ver as outras coisas da vida. E querendo ou não, a gente criou isso como um padrão para todo mundo, né? Todo mundo precisa ter o sucesso aos 30, todo mundo precisa estar sempre em constante evolução, né? Essa evolução desenfreada, que é uma autocobrança, não é uma evolução, na verdade, né? É produtividade. Você precisa produzir mais, você precisa fazer mais, você precisa dar conta mais. E aí, eu vivi muito isso, né? Eu vivi esse checklist, né? Então, a minha vida era toda planejada. Só que uma coisa que eu não percebia é que
sempre que eu chegava num ponto alcançava esse ponto desse planejamento, essa meta, eu sempre estava buscando um outro. Porque eu chegava naquele achando que eu ia ser feliz, mas não era. Então, eu achava que a felicidade estava no próximo. Aí eu ia para o próximo. No próximo eu também não alcançava. Então, eu sempre ia aumentando. Então, agora minha felicidade vai estar numa casa nova. Agora minha felicidade vai estar num carro novo. Só que nunca estava, nunca estava. E aí eu comecei a perceber que aquilo exigia mais de mim, mas não me dava o retorno que eu queria, né? Então, essa cobrança, na verdade, ela faz muito mal para a gente. E ela é uma cobrança do capitalismo, né? Porque quando a gente quer sempre mais, a gente sempre consome mais, né? E a gente vive nesse loop, a gente consome mais medicamento, a gente consome mais, mais produto mesmo para tentar saciar essa felicidade que a gente aprendeu que estava fora. Eu acho que esse é o grande lance. A gente aprendeu que a felicidade está no ter, está no comprar, está em conseguir sempre mais algo fora, algo material, algo concreto. E não que eu acho que isso não traz a felicidade. Traz a felicidade, mas eu acho que não é o principal. Então, na minha vida, o problema foi que isso era o centro da minha felicidade. Então, quando eu não tinha isso, era como se eu não fosse feliz. É a dopamina rápida, né? Dopamina rápida. Comprou, nossa, legal. É a dopamina rápida que vai causando. Então, cada vez mais você fica dependente dessa dopamina rápida. Então, você quer cada vez mais. E aí você entra num ciclo, né? E isso deixa a gente vazio, né? Deixa a gente muito, muito vazio. E aí, quando a gente fala, não, é hora de eu mudar, né? A gente não tem a paciência, por sempre ter a dopamina rápida, sempre ter mais, a gente não tem a paciência de encontrar o nosso próprio caminho, né? A gente quer seguir o caminho do outro, mas é como eu sempre digo, né? Alguém pode ter aberto a mata, né? Que nem eu falo muito da maternidade, né? O primeiro filho, ele abre, né? Ele desbrava aquela mata. O segundo filho, você já sabe mais ou menos como é aquela mata, você pode percorrer o mesmo caminho, mas não quer dizer que não vai ser difícil. Então, a gente acha que se a gente seguir o caminho de alguém que alcançou, que conseguiu, né, essa pressa de conseguir logo, eu tinha muito isso quando eu estava com depressão, preciso melhorar rápido, né, queria essa pressa de resolver, porque era muito angustiante, mas a verdade é que, assim, pode ser o mesmo caminho, mas você vai ter sensações diferentes, né? E às vezes você vai seguir uma parte daquele caminho e vai desviar para um outro caminho. Nem eu e a Mel, a gente se encontrou no Teta Healing, né? E aí ela foi fazer uma outra coisa, radiestesia, eu fui fazer outra coisa, mas em algum ponto a gente se encontrou, a gente seguiu o mesmo caminho, né? Então, eu acho que o importante aqui é respeitar quem a gente é, né, nesse processo de despertar, de encontrar o nosso caminho. E sim, se precisar, pedir ajuda, porque, gente, esse caminho, ele não é sempre bonito, né? Ele tem dores, ele tem recordações, ele tem percepções que são difíceis, às vezes, de digerir sozinho, né? Então, acho que a gente olhar para isso como, assim, uma oportunidade, mas saber que nessa oportunidade também vai ter percalços, vai ter dificuldade, vai ter, né, vai ter medo, vai ter angústia, né? Eu acho que você tocou num ponto muito importante dessa questão do capitalismo. A nossa mente, ela é muito moldada pela performance e pela forma como as pessoas nos veem como alguém bem-sucedido. Então, quais são os parâmetros de sucesso? É o consumo, é ter acesso a bens, a serviços de alto nível, ter acesso a rodas de pessoas de alto nível. E como que você Cargo também, né? Exatamente. Então, você acessa isso
claro, ganhando mais dinheiro, comprando coisas boas, e é claro que todo mundo é merecedor dessas coisas, mas, na verdade, quando a gente acessa esses bens ou acessa essas coisas materiais, na verdade, a gente quer acessar sentimentos, a gente quer acessar um estado do ser, e não exatamente as coisas, como a gente pensa que é isso, né? A gente não quer um super carro, a gente quer ser reconhecido como alguém de sucesso, como alguém sofisticado, que, que se traduz naquele carro. Então, na verdade, e é por isso que muitas vezes a gente compra certas coisas, né? Aquela bolsa de luxo, uma joia, você tem acesso a pessoas de alto nível, você frequenta certos lugares, mas aquilo não preenche, porque não é aquilo em si que a gente estava buscando, mas é ser aceita, ser reconhecida, ser vista, né? Como alguém bem-sucedida, ser vista como alguém que, né, que sabe falar bem, alguém que é inteligente, alguém que alcançou o sucesso. Então, na verdade, é isso que dá esse vazio. E quando a gente tem noção desse vazio, a gente procura coisas para se preencher, mas o que preenche realmente esse vazio não são as coisas, são esses sentimentos, são essas sensações, são pessoas, são relações. Mas no mundo como ele está estruturado hoje, existe uma cultura ao consumo. Então, esse incentivo ao consumo faz com que a gente associe essas emoções ao consumo. E não é exatamente isso que nos traz a felicidade verdadeira. Como você falou, né? É a dopamina rápida. Mas, assim como ela, né? A gente pensa que ela vai... exatamente. A gente pensa que ela vai nos satisfazer. Na verdade, o efeito dela passa muito rápido. E é por isso que a gente precisa do checklist. Ah, eu cumpri essa meta, mas ela já não me satisfaz, então eu preciso ir para a próxima, que também já não me satisfaz. Ir para a próxima. E é isso que traz esse vazio existencial, porque a gente percebe que essas coisas em si não é o que preenche o nosso ser, né? E muitas vezes a gente demora a vida toda para descobrir que o que preenche realmente são essas sensações, são essas percepções, né? De ser vista, de ser admirada. E muitas vezes a pessoa que a gente busca, né? De quem a gente busca esses sentimentos, são as que menos trazem isso. Né? Então, você pode ser admirado por um grupo de amigos ou pelas pessoas do trabalho, mas talvez falte a admiração do pai, falte a admiração da mãe, e é isso que realmente a pessoa precisaria para ter aquele sucesso verdadeiro, e não exatamente o carro do ano, o super carro, a bolsa de luxo, a joia, né? É. Só que aí também, né, a gente entra num ponto de que a gente está esperando o outro reconhecer. E o outro reconhecer não está na nossa mão, não está no nosso controle, né? Então, às vezes, a gente vive uma vida que foi sonhado pela mãe, que foi sonhado pelo pai, que pode ter sido sonhado pela gente na infância, né? Mas hoje já não faz mais sentido, né? Eu vejo que eu sempre quis muito ter a segurança do CLT, né? E, e na minha cabeça, né, nas minhas crenças, eu não podia mudar. Então, a profissão que eu escolhi, eu tinha que ter o resto da vida. Era essa a crença que eu trouxe da minha família de origem, né? Então, minha mãe sempre falava, escolhe um trabalho que você gosta. Meu pai, escolhe alguma coisa que você gosta, porque você vai ter que trabalhar isso o resto da vida. Então, assim, com 17 anos, eu tive que escolher o que eu ia trabalhar o resto da vida e gostar, né? Então, ali eu tinha uma crença limitante mesmo, de tipo assim, eu não podia mudar o script da minha vida, né?
E aí uma pessoa do trabalho vira assim, mas você é nova, por que você não pode fazer outra faculdade? E tipo assim, não é que eu não tinha acesso que eu podia fazer outra faculdade. Eu tinha, mas era como se eu não quisesse enxergar, como se para mim não fosse permitido essa mudança, né? Então, quando ela falou aquilo, quem disse que eu não posso mudar, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma certa coragem para, às vezes, abrir mão daqueles planos que não nos servem mais, né? Porque foi isso, né? Tipo assim, eu me formei nisso, fui bem na faculdade, né? Eu fui a segunda aluna da turma, mas não me servia mais, não estava bom mais, né? E aí, tipo assim, tá, vou ter que desfazer disso tudo, porque já não tá bom, né? E tem que ter a coragem, né? Eu acho que no processo de despertar, a coragem é uma virtude importantíssima, porque é coragem para a gente querer te olhar, dar esse primeiro passo, né? Querer ver, a coragem para querer mudar, a coragem para fazer diferente, que também está dentro de mudar, a coragem de ir atrás daquilo que faz bem para a gente, deixando para trás muita coisa que era a nossa realidade, né? Então, assim, esse o processo de despertar, ele é tão único, porque cada um tem suas próprias crenças, cada um foi construído, né, em uma casa, né, com uma família, com crenças diferentes. E ainda assim, na mesma casa, tem crenças diferentes entre os irmãos, porque a perspectiva de cada um é diferente. Então, numa perspectiva que eu achei que eu fui rejeitado, meu irmão pode ter achado que ele foi humilhado. E aí, a partir de uma situação, os dois criaram crenças diferentes. Isso não invalida a história de cada um, né? Por isso que tem muito, a gente cria os filhos iguais, mas os filhos, cada um sai de um jeito. Porque cada um tem uma percepção, né? Cada um é único em como interpreta aquela situação. E aí, que eu acho que bate num ponto importante aqui, né? Que a gente falou muito durante a temporada do Caminhos do Despertar, né? Nos bastidores, porque ainda precisa ter uma dor, um incômodo para a gente sair desse lugar, né? Porque a gente ainda precisa ter um problema, ter um incômodo forte, uma depressão, uma crise do pânico, uma crise de ansiedade, viver relacionamentos abusivos, como, né, a gente comentou, uma doença grave para poder mudar a vida, porque a gente ainda precisa disso para ter permissão para mudar. Eu acho que essa é a grande questão, né? E aí a resposta é muito variada, né? Porque eu acho, na minha percepção, que a gente não aprendeu a sentir, a gente não aprendeu a se conectar com a gente. A sociedade, de maneira geral, né? Desde que o patriarcado entrou, o sentir da mulher é desprezado, né? Então, nossas avós vieram disso, nossas mães, não, né? As bisavós, antes dela, a gente veio carregando isso de que a gente estava aqui para servir, para se sobrecarregar, então a gente meio que foi anulando essa parte da intuição, essa parte de sentir, para se vestir dessa mulher, dessa esposa esperada de nós. E aí isso faz a gente não ficar atenta às nossas sensações, aos nossos sentimentos, né? A gente ignora eles, a gente não quer ver. Então, precisa de um empurrãozinho, né? Infelizmente precisa, né? Cabe a nós agora mudar as próximas gerações, né? Ensinar elas a sentirem, a dar voz, né? A se permitir. Porque assim a gente vai começar a mudar. E lá na frente, talvez, não precise ter tanta dor, tanta doença, tanto incômodo, para que a gente
faça um passo em direção à mudança, né? O que você acha, Mel? Eu concordo um pouco, Acho- né? Não, eu acho que você tocou num ponto importante, porque é justamente isso, da gente não se olhar e não reconhecer os nossos sentimentos, os nossos incômodos, e aquilo precisar crescer de uma tal forma que aí se torna uma grande dor, para a gente poder se reconhecer e poder perceber essa necessidade da mudança. A gente olha através das outras pessoas, né? Como a gente estava falando anteriormente, de esperar o reconhecimento, de esperar a aprovação. Na verdade, são sensações que a gente mesma precisa trazer para a nossa vida, né? Então, a autoaceitação, né? A auto... parar aquela voz, né, de autocobrança e trazer essa autoaceitação, esse olhar mais gentil com a gente mesma, de perceber que aquela identidade que a gente tinha, que a gente sustentou até então, já não cabe mais na gente. É como se fosse aquela roupa velha que depois que a gente engordou ou emagreceu muito, já não cai mais tão bem. A gente já não se sente mais tão bem com aquela roupa. Então, tá na hora de vestir novas roupagens, né? Então, quando a gente consegue identificar isso dentro da gente, que, por exemplo, até uma certa idade, valeu a pena ter um espelho externo e seguir né, certos protocolos que eram da sua família, valeu a pena até aquele momento, mas hoje já não vale mais. Então, quem que você escolhe ser a partir dessa percepção? Se a gente tem esse olhar com a gente e de se permitir viver, né, esse sentimento, essa percepção, e colocar isso na realidade, é isso que se torna esse motor de transformação. Então, esse despertar não precisa ser pela dor, né? A dor é quando chega naquele ponto extremo em que o nosso inconsciente mostra para a gente de uma forma, né, de uma forma extrema que já não dá mais para viver daquela forma. Então, ele, né, de uma certa forma, cria situações difíceis para que você possa ver aquilo, né, que você já não aguentava. Você já sentia que não aguentava, mas não se permitia mudar, né? Então, por exemplo, um casamento que já não se sustenta, ou então morar ainda na casa dos pais, que já não dá mais. Quanto que você precisa aguentar mais para continuar em situações difíceis? Então, esse olhar sincero, né, e acolhedor para esses sentimentos, para essas percepções, e a permissão interna também para mudar, para tomar uma atitude e criar uma nova vida, né, criar uma nova identidade, uma nova roupagem, que é o que faz esse despertar ser mais suave, né? Então, pode ser com suavidade, mas você tem que estar conectada com você mesma. Você tem que se ouvir, se permitir e se validar. Porque muitas vezes a gente ouve a nossa intuição, a gente ouve a nossa voz interior, mas a gente abafa. Porque é desconfortável sair daquela zona de conforto. Porque, por exemplo, morar na casa dos pais tem um certo conforto, mesmo no desconforto. É ruim por um lado, mas tem o lado bom. E a É gente... segurança, né? Não Exato, é tem a a segurança. responsabilidade de pagar conta. Tem a comida feita, tem a roupa lavada, né? Tem a conta paga, o principal, muitas vezes, né? Então, assim, aquilo acaba prendendo a gente numa situação que poderia ser libertadora, se você realmente abrisse mão desse conforto inicial e desse vazão. Tá desconfortável? Muda. Se permita mudar, porque esse desconforto ele quer dizer alguma coisa. E quando a gente ouve e acolhe esse desconforto que começa pequeno, mas começa a crescer também dentro da gente, né?
se a gente ouve lá no início, esse despertar, ele é mais suave. A gente ouviu a Marina falando de 2 despertares, e na verdade eu penso que existem vários despertares durante a vida, né? Conforme a gente vai percebendo que essa identidade já não nos cabe mais, né? Da mesma forma como a gente muda de corpo, ou aquela roupa se desgasta e a gente precisa de uma nova, quantas vezes a gente não precisa se reinventar, né, durante a vida? Mesmo porque, né, a gente não consegue dar grandes saltos, né, nessa evolução. A gente vai de pouquinho, né? Então, por exemplo, lá, quando eu ainda estava na CLT, eu não poderia ser a pessoa que eu sou hoje, com o pensamento que eu tenho hoje. Porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha bagagem, eu não tinha estudo, eu não tinha consciência, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então, não tinha como eu sair de lá e me tornar essa pessoa. Então, é um processo, né? Eu acho que a gente, o capitalismo trouxe muito essa pressa, e a gente tem muito essa pressa de resolver, né? Porque sim, é incômodo, sim, é desconfortável, né? E na verdade, estava falando e eu estava pensando, né, que a gente cria a nossa própria prisão. E às vezes a prisão que a gente cria para a gente nem é baseado no que a gente quer, às vezes está baseado no que esperam da gente, no que querem da gente, no que os outros idealizaram da gente, o que a gente quer mostrar para os outros, né? E aí a gente vai entrando nesse labirinto que vai se tornando uma prisão que a gente não consegue sair, né? E o momento da virada é você quebrar essas paredes do labirinto, se libertar, né? Então, eu tinha muito isso de seguir muito os passos da minha mãe, que minha mãe fez, né? Casou cedo, teve filho cedo, lá, 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 lá. Eu tinha muito que eu tinha que seguir isso. Era a única referência que eu tinha, né? Então, era a referência que eu acreditei ser certa até os 28, 29 anos, 30, né? Então, assim, fez parte da minha história. Aquilo era parte da minha história, né? É parte da minha história. E acho que o grande diferencial da minha história é justamente quebrar esse padrão, né? Quebrar padrões que não servem mais daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a sociedade, né, impõe a gente, querendo ou não. Então, eu acho que quando não faz sentido para a gente tem que quebrar esses padrões, né? E, e aí, se a gente for ver, né, se a gente olhar para a temporada, né, a Marina quebrou um padrão de relacionamento abusivo, né, que ela comentou. O que eu vejo, assim, muito, é que a maioria despertou por uma dor profunda, né? A Marina, eu, a Sandra, a Michele, né, que tiveram dores profundas, né? A Sônia já não foi. A Sônia foi pelo incômodo, por sentir, né? Foi mais leve. O seu também foi mais leve, né? Você não Exato, foi só pelo precisou. entorno, né? Não que não tenha sido É difícil, desconfortável. não é desmerecendo, não é isso. Mas é que vocês escolheram olhar antes que se tornasse uma dor gigantesca, né? Eu acho que isso que diferencia. A partir de um incômodo, né? De ter uma autopercepção de si, de meu, isso aqui já não tá mais legal, vou atrás de outra coisa, né? E para mim não foi assim. Para mim precisou, incomodava, mas é o que eu falei, ir atrás de outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então, assim, o incômodo, começou pequeno, mas ficou grande. Eu não fui olhar, eu não sabia o que olhar, eu não sabia onde ir, não sabia o que buscar, né? E fez parte da minha história, né? E tá tudo bem, né? Então, assim,
Eu acho que a história da Liane também, né? Porque o quanto a gente se nega, né? Que ela fala que ela não conseguiu levantar da cama, né? Até então estava tudo bem, até eu não consegui levantar da cama. Como assim, né? O quanto se abandonou, né? Quanto não viu o incômodo que não estava bem para chegar a esse estágio. Eu acho que isso é que diferencia o despertar de uma dor grande, né, que leva para uma doença, que leva para uma crise, de uma dor do incômodo, né? O quanto a gente não se olha, se abandona nesse processo, né? Porque se eu tivesse feito diferente lá no começo, meu, não tá legal para mim. Quanto eu teria evitado de mais dor, né? Mas aí entra um pouco a permissão, né? Não era eu não me permitia e esperava os outros me permitir. Acho que Esse é um ponto sensível, né, da gente olhar. A gente estava falando da questão da dificuldade, né, e do tamanho que as coisas se tornam. Quando eu passei, né, por aquele desconforto que me fez procurar realmente esse despertar espiritual, já haviam muitas pessoas falando sobre que nós criamos a nossa realidade. E isso me intrigou muito, porque eu pensei, onde que eu errei? O que que eu fiz? O que que eu fiz de errado? Né? E isso me revoltou no início, né? Porque eu pensei, eu costumo agir certo, né? Eu faço as coisas corretamente, eu ajo corretamente com as pessoas, né? Então, que história é essa de eu estou fazendo alguma coisa errada? E, na verdade, não é estar fazendo errado no sentido de prejudicar alguém, mas nas nossas crenças, na nossa forma de pensar, nos limites que a gente se coloca, na falta de permissão que a gente se dá, em esperar do outro essa permissão, em esperar do outro a aceitação, aquilo que a gente, na verdade, precisaria se dar e se nutrir. Mas a gente não foi ensinado dessa forma. A gente foi ensinado a esperar exatamente do outro, a se espelhar pelo mundo fora da gente, ao invés de procurar ouvir essa voz interior. Então, por que que a gente age como a gente age? Por que que a gente demora para enxergar? Porque a gente não foi ensinado a olhar para dentro. A gente foi ensinado a abafar. Até mesmo na educação que a gente dá para os nossos filhos e na forma como a gente foi educada, né? A gente foi ensinado a não reclamar, a engolir o choro, né? E outras coisas, né? Então, o que que é isso? É não se permitir sentir o que a gente está sentindo. E se a gente está com vontade de chorar, é porque aquilo machucou, aquilo está doendo lá dentro. E por que que a gente não se permite, né, se acolher essa dor? E não é a mesma coisa que se vitimizar. É olhar para isso e pensar o que isso está me trazendo, o que isso diz sobre mim, né? Sobre as minhas feridas, né? O que isso traz de aprendizado para mim, para a gente não ficar preso também nessa dor. Quando a gente busca esse aprendizado, é dessa forma que a gente passa para o próximo passo, né? A gente traz para a consciência, né? O que aquela situação trouxe que eu posso aprender, né? O que aquilo trouxe para mim de bom, porque muitas vezes a gente se prende a certas situações porque, de uma certa forma, é bom, de uma certa forma, aquilo nos protege. Então, quando a gente começa a se fazer essas perguntas e trazer do nosso coração, né, do nosso subconsciente para o consciente, a gente começa a perceber onde que a gente estava preso, onde que a gente estava se limitando e por quê. E a partir disso, começar a trazer novas estratégias, mas não porque eu preciso performar,
não porque eu preciso ser admirada pelas outras pessoas ou ser reconhecida, mas porque eu já me reconheço e eu sei que é aquilo que o meu eu interior realmente quer. Porque é isso que realmente satisfaz. E quando a gente ouve essa voz, logo no início, né, esse despertar ele se torna menos doloroso, né? Então ele pode ser leve. Sempre tem um desconforto, mas ele pode ser mais leve se a gente ouve logo no início a nossa voz interior. Sim. Eu queria só fazer uma observação, que eu estou lendo aquele livro A Coragem de Não Agradar, e ele tem uma fala, né, que é um livro de diálogo, né, uma pessoa comum e um filósofo, e aí vai falando. E aí ele está justamente falando no reconhecimento, né, no que espera o reconhecimento fora, que não existe isso, não ser reconhecido, né, esse negócio do sucesso. E aí o filósofo fala muito isso da questão da educação que a gente teve, né? Por isso que a gente espera tanta validação, porque a gente faz o certo, a gente é elogiado, uma recompensa, é validado, é reconhecido. A gente faz errado, a gente é punido. E aí aquilo fez um boom assim na minha cabeça. Bum! Falei, meu, é isso, né? A gente, querendo ou não, esse reconhecimento não vai guiando o nosso caminho, né? Porque se eu bato num amigo e ninguém fala nada, tá certo. E aí a gente começa a, não faz isso, porque isso é errado. Vai moldando o caminho. Só que eu acho que a gente, quando criança, relaciona muito isso ao nosso valor, né? Então, acho que é essa a dificuldade, né? Porque às vezes a gente ainda está preso lá na criança, que está esperando esse direcionamento de vai por esse caminho, não vai por esse caminho, né? E aí a gente esquece que agora a gente é adulto, né? E adulto é uma pessoa que é responsável por si, pelas suas ações, por escolher seus caminhos. Então, a minha dificuldade é porque eu esperava alguém mostrar o caminho para mim, né? Então, eu não queria tomar a decisão de decidir um caminho e esse caminho dá errado, e esse caminho me frustrar. Queria a certeza de que, queria as garantias de que seria bom. Quem não quer, né? Quem quer passar por incômodo, não é? Então, eu acho que vem esse reconhecimento que a gente está buscando fora, às vezes é porque a gente não está totalmente ainda no adulto, né? A gente ainda está naquela criança ferida, naquela criança que espera a aprovação para dar o próximo passo, naquela criança que quer ser vista, né? Porque eu era criança que fazia tudo certo para ser vista. Eu tenho muita consciência disso hoje, né? E o quanto, até o meu despertar, eu ainda não estava nessa criança. Não que eu tenha saído ainda totalmente dela, porque a gente, né? Mas hoje eu consigo olhar para aquela criança que eu fui e dar o reconhecimento e ser vista e olhar para ela da forma que eu queria, né? E isso é um processo também, é um processo para entender, né? Uma vez eu fiz uma carta para minha criança e aí para acolher. E aí a hora que eu fui ver a carta, eu não estava só acolhendo, eu estava criticando, você fez isso bem, mas na verdade. Falei, então não tem muito, assim, escolha. O incômodo vai vir, né? Num caminho com mais ou menos dor, mas esse incômodo, ele tá ali para nos mover, né? Nos mover a fazer diferente, né? E aí, se a gente olhar um pouquinho, né, isso de sempre vai ter esse incômodo,
a história da Nádia, né? Ela sempre teve alguém ali guiando ela, né? Mostrando o caminho, ensinando as coisas, mas também teve incômodo, também teve que ter coragem, também teve, né? Que falar, meu, é isso, né? Sim, é sentir e fazer, né? Que ela falou, não fazer e sentir, né? E é muito isso, a gente quer ter a garantia para poder fazer, a gente quer ter o controle, né? A gente aprendeu isso. Então, esse caminho da Nádia trouxe muito isso, né? Que assim, ela foi guiada, né? Ela teve toda a história dela de dor, claro, mas ela teve alguém ali, né? Amparando ela. E ainda assim teve um momento que ela teve que decidir, que nem quando ela largou a faculdade. Ela teve que decidir, não foi ninguém. Tinha um incômodo ali, ela, né? Foi procurando, encontrou e decidiu, vou parar isso e pronto, né? Foi confortável? Teve medo? Com certeza, né? Mas é as decisões que a gente precisa tomar, os posicionamentos que a gente precisa ter na nossa vida. Então, assim, o caminho vai ter incômodo. E a gente precisa saber acolher esse incômodo e olhar para ele, né? Porque não é um mar de rosas, né? Não é? E quanto mais a gente se apega a esses contornos que a gente mesma criou para a nossa vida, quanto mais a gente tenta controlar, quanto mais a gente tenta não sofrer, quanto mais a gente tem medo, né, desse sofrimento, mais a gente fica presa, né? É isso que causa mais dor. Porque quanto mais a gente se apega a essas velhas estruturas, menos mobilidade a gente tem, porque a gente não pode deixar nenhuma parede cair. Então a gente tem que segurar tudo. E isso torna a vida muito rígida, né? A gente se torna rígido com a gente se torna rígido com as outras pessoas. E, na verdade, quando a gente permite que as coisas aconteçam, quando a gente toma decisões importantes, e sempre a gente vai precisar tomar, a gente encontra novos caminhos, porque aqueles contornos, eles também nos limitam. E ao mesmo tempo que a gente permite que alguma parede do labirinto se abra, abrem novos caminhos também para a gente poder trilhar, que a gente não estava vendo, que a gente não estava imaginando. Você estava citando aquele livro, né, A Coragem de Não Agradar, e ele tem, né, esse diálogo super interessante, e como você citou, essa dualidade, né, de ser elogiado ou evitar ser punido. A gente é guiado a vida toda por esse parâmetro, né? Então a gente tem medo da crítica, a gente quer o elogio, e se a gente fica preso nisso, né, a gente não segue o nosso caminho. Por exemplo, eu demorei, eu queria, há alguns anos atrás já, ter aberto o meu canal no YouTube, falar para mais pessoas, mas eu fiquei me segurando. Por quê? Porque eu tinha medo da crítica. Eu ficava esperando o quê? O elogio. E é mais fácil ser criticado do que receber o elogio. E eu tinha muito medo de ser criticada pelas pessoas da minha família, por pessoas conhecidas, o que vão pensar de mim, o que vão falar. E esse medo, ele muitas vezes acaba nos segurando, ele tolhe a nossa vida. E a gente se torna menor do que a gente pode ser. Quando a gente começa a olhar para esses incômodos, para esses medos, essas inseguranças, e a gente começa a perceber que a validação, ela deve vir da gente. E quando a gente se sente segura em fazer aquilo que a gente veio fazer, né, em seguir o nosso propósito, em seguir esse caminho do coração, a gente deixa de se importar tanto com essas vozes, com esses medos. Existe ainda? De uma certa forma, ainda existe, mas num nível muito menor do que existia. Porque isso agora já não me paralisa mais. Eu já não espero mais o elogio. E eu já tenho muito menos medo da crítica, né? Então, isso já não me paralisa.
há algum tempo já, né? Há pelo menos uns 2 anos. Então, eu acho que isso é um ponto de referência muito grande. E quanto mais a gente quer controlar, né, o que vão dizer, o que vão pensar, se vão me reconhecer, mais a gente fica preso e mais a gente evita de se expandir. E a expansão é justamente sair do lugar, né? É justamente permitir crescer. Labirinto, né? Exatamente. É abrir as portas, né? Então é exatamente isso, né? É se permitir crescer, é se dar essa permissão. Você sabe que você falou isso, eu percebo muito em mim que a minha autocrítica é maior. Então, assim, o quanto eu me criticava, o quanto eu me julgava, era infinitamente maior do que os outros. E aí, sempre tem essa, né? Preocupação, o que vão pensar? Ela é doida, ela é bruxa, não sei o quê. E aí, meu marido um dia falou para mim assim, vou te falar uma coisa, ninguém tá nem aí para você. A dura verdade, né? Ninguém tá nem aí para você. Eu falei, nossa, obrigada. Ele Patrícia. Essa é a realidade. Ninguém tá nem aí. O que você faz, o que você deixa de fazer. E aí eu fiquei pensando, né, no grau de importância que eu estava me dando, né, para a pessoa parar e ficar prestando atenção em mínimos detalhes do que eu faço, né, dos mínimos erros que eu cometi. Eu falei, gente, que, que prepotência, né? Achar que a pessoa vai parar a vida para bisbilhotar os erros que eu estou cometendo. E aí, quando ele falou isso, trouxe uma certa leveza, assim, para mim, de tipo, ninguém tá nem aí para você. E trouxe uma leveza, mas também trouxe um incômodo, assim, né, de novo, né, de não ser vista. Mas aí eu tenho pensado, né, eu quero ser vista por mim, eu quero me ver, eu quero olhar no espelho, eu quero ver o meu trabalho e falar assim, meu, que trabalho bom, que trabalho que me dá prazer, me dá alegria. Isso que eu quero. Então, de repente, eu não quero ser vista pelos outros só, mas eu quero ser vista principalmente por mim, eu me reconhecendo. Então, eu acho que é muito isso, quando a gente fica muito paralisado, pensando no que vão achar, né? Perguntando para todo mundo o que a gente deve fazer que nem eu fazia. Vou trazer essa frase para você. Ninguém tá nem aí para você. Ela é triste, ela é dolorida, mas ela traz liberdade, né? Porque é isso, né? Se eu tô escrevendo com uma mão, com duas mãos, com o pé, que diferença faz para a pessoa que está lendo? Nenhuma, né? Então, assim, a gente às vezes fica muito preso em detalhes, né? Quem é perfeccionista, enfim, fica muito preso a detalhes e deixa de fazer. Então, assim, não estão nem aí. Não nem aí. O importante é fazer aquilo que você tem vontade, mesmo capengando, vai com medo mesmo, né? Porque a gente tem medo, né? Aqui, né, o podcast, a gente se expõe, a gente fala da nossa vida, a gente tem receio também. Mas a questão é quanto esse vídeo pode tocar, pode levar transformação para uma pessoa, para duas pessoas, né? O quanto isso vai trazer sentido, vai trazer acolhimento para uma mulher que já esteve onde a gente esteve e que a gente não teve esse acolhimento, a gente não teve essa consciência. Então, é muito mais o esperar os resultados do que ficar preso em como fazer, né, da melhor forma, em ter a importância que precisa ter, né? Então, assim, a importância que você quer dar para o negócio, para o que você está fazendo, não o que o outro vai dar, né? Eu acho que isso foi um grande aprendizado, assim, de ninguém tá nem aí, né?
E é isso. Ao mesmo tempo em que isso é uma dor, ao mesmo tempo é muito libertador, porque traz essa permissão da gente fazer o que a gente quer fazer, né? Aquilo que a gente tem vontade. E a gente percebe, né, nessa trajetória, que essas vozes internas, né, esses medos, e muitas vezes críticas que a gente ouve, são ecos dessa voz interna, né, dessa autocrítica. Quando a gente Sim, percebe são as que sombras, né? As sombras falando por meio dos outros, por meio das situações, né? Para te paralisar mesmo. exato, e por que que paralisa? Porque já estava aqui e se tornou tão alto que vamos dizer que a outra pessoa ouviu e te disse de volta, né? Ouviu entre aspas, né? Ressoou, né? Ressoou, Ressoou. exatamente. E isso é só um espelho do que a gente precisa olhar. Puxa, por que que isso me afeta? E aí é que entra a terapia, né? Aí que entra essa cura, porque a gente olha para esses padrões quando eles foram criados, né? Quando foi a primeira vez em que você foi tão dura com você? Qual foi a primeira vez em que você se criticou dessa maneira? Que sentimentos que vieram, né? Quais foram os aprendizados que você teve, né? E como que isso te ajudou a evoluir? E viver agora, né? Tomar consciência disso e aprender a evoluir sem a crítica. Porque como você falou, hoje é importante o quê? Você se reconhecer, né? É importante eu me reconhecer sem esse medo da crítica, de me olhar no espelho e falar, puxa, eu faço um bom trabalho, eu tenho uma mensagem, eu tenho o que dizer e me sentir satisfeita com isso, ter motivos para me elogiar. Quando a gente faz isso dia após dia, isso cria novos caminhos neurais. Se antes a gente estava acostumado a se criticar, né, em dar muita voz a essa autocrítica, quando a gente começa a se elogiar, a gente começa a mudar esse espelho e dizer: eu sou boa, eu faço as coisas certas, né? Eu ainda não sou perfeita como eu gostaria de ser, né? Não, não existe perfeição, mas me aproximar daquele ideal que eu gostaria de ser. Eu ainda não sou aquilo, mas eu posso já me sentir bem comigo. Eu posso já fazer um bom trabalho e me sentir feliz com ele. Eu posso saber que eu estou no meu caminho. Porque se a gente se paralisa, isso cria uma espiral negativa para a gente, né? Em que a gente cria cada vez mais pensamentos difíceis e entra aquele looping que não tem saída, né? E a gente se sente sem saída. E isso se torna cada vez mais difícil, né? Agora, se a gente der um passo atrás e começar a se reconhecer, a se elogiar, a se perceber como alguém de valor, né? Recebendo aqueles elogios que a gente gostaria de receber, mas se dando esses elogios, a gente cria justamente essa espiral ascendente, né, que leva a gente para um outro patamar, sem precisar da dor. Esse Cresce, né? crescimento. Evolui. Eu acho que só uma observação assim que eu tenho refletido muito, né, sobre cura, né? Tudo curar, curar. Eu sempre tive uma ideia de que cura era resolver 100%. Cura era não sentir mais nada, né? E aí eu venho ressignificando muito isso, essa questão da cura. Porque a cura que eu vejo hoje, ela não, nem sempre vai ser resolver tudo, né? Quando a gente se machuca, ainda tem uma cicatriz, né? A gente fica ainda com uma cicatriz. E eu tenho percebido que algumas coisas, a cura é diferente. A cura não é resolver 100%. Eu tenho percebido que simplesmente é entender que tem aquela dor, dar voz para aquela dor, né? Dar voz é reconhecer essa dor. E aí, a partir disso, você entender e conviver com ela, né? Porque, por exemplo, um abandono, né? Um abandono de uma criança.
a dor daquela criança tá ali, a cicatriz tá ali. Não tá 100% curada. Faz parte da história dela, é da alma dela. Então, eu acho que a gente precisa entender e ressignificar essa cura, né? Porque para mim essa cura vinha muito como resolver a vida, não sentir nunca mais. E não é isso, né? Vai estar ali, você vai ter consciência daquela dor, mas você vai conseguir olhar para ela e falar: olha, eu te vejo, mas hoje você não me pega, né? Eu acho que essa é a diferença na cura, né? Não é esquecer, né? Jogar lá pro inconsciente. Tchau, esqueci, tá curado. Não, é integrar, justamente isso é o integrar, né? Integrar aquela dor, porque tudo faz parte do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento. Então, teve uma serventinha, né? E esquecer é renegar a sua história, o seu passado, é, querendo ou não, cometer os mesmos erros, né? Repetir o mesmo padrão. Então, nem sempre essa cura que eu tinha como certa, 100% resolvida, a vida leve, né, tirou todos os pesos. Não, eu acho que sim, ela, ela tira peso, tira a dor, mas ela tá ali, né? E aí a gente tem que aprender a olhar para ela, reconhecer e conviver com ela, não sentindo a mesma dor, o mesmo incômodo, né? Mas entendendo a importância dela na nossa vida. Então, eu acho que foi uma evolução essa questão de o que é cura para mim, né? Eu acho que muita gente ainda tem essa, né? Que nem agora falando, eu lembrei que a Michelle falou, né, que paciente oncológico é sempre paciente oncológico, né? Então, se a gente for ver, o câncer, curou do câncer, mas tá sempre ali, né? Tá sempre ali olhando, tá sempre ali investigando, tá sempre ali tendo um cuidado para não desenvolver de novo a doença. Esse cuidado, eu acho que é uma boa analogia, que a gente tem que ter com uma dor nossa. A gente sabe que ela tá ali, a gente entende, a gente cuidou, a gente olhou, a gente ressignificou, mas ela tá ali, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que as curas elas acontecem de diferentes formas, né? Tem a cura que, sim, resolve, mas fica a cicatriz. Tem umas que são mais profundas que a gente tem que estar sempre tendo ciência e ter o cuidado para não cair nela de novo, né? Então, acho que é importante a gente ter essa visão e eu senti um pouco de trazer isso aqui, né? Porque quando a gente fala num caminho de despertar de dor, a gente quer no final ter a cura, ter a grande evolução, né? E são processos, né? São pequenos despertares, são pequenos processos que a gente vai construindo. Então, eu acho que faz muito sentido trazer isso aqui. Com certeza, faz muito sentido, mesmo porque essas dores mais profundas, elas têm muitas camadas. Porque quantas vezes a gente não repisou essas mesmas dores e reviveu em diferentes aspectos? Porque a gente já aprendeu, né, também com o Jung, que a gente tenta curar essas dores revivendo elas de formas diferentes. Então, quando a gente revive ela em situações com pessoas diferentes, né, a gente cria mais uma camada, reforçando aquela crença que a gente tinha, que foi criada, né, aquele imprint que a gente criou na infância. Né? Então, conforme o tempo passa e a gente reviveu de diversas formas essas dores, vão criando cada vez camadas mais profundas. E é claro que a gente não consegue eliminar de uma vez todas essas camadas. A gente consegue olhar as dores mais superficiais, que é aquelas que vêm à tona primeiro, né, do subconsciente para a gente. E a gente consegue olhar alguns aspectos, mas só de olhar, né, essas dores e acolher, isso já traz um alívio, já traz uma cura interior, mesmo que não tenha curado totalmente, já traz alívio. Então, cada vez mais a gente consegue acessar mais profundo
né, essas camadas e trazer mais alívio e mais paz interior, né, de mais cura, né, como você falou. Então, são muitas camadas, a gente não consegue eliminar de uma vez, mas como você falou, a gente tem que continuar olhando, né, é um processo de vida olhar para essas dores, porque se a gente tentar ignorar, como muitas vezes a gente faz durante a nossa vida, e colocar a sujeira para debaixo do tapete, né? Essa analogia que a gente faz sempre, né? A gente varre a sujeira para debaixo do tapete e vai acumulando. E uma hora, essa sujeira acumulada, ela vai fazer a gente tropeçar. E é justamente isso que traz mais dor. É tropeçar naquela dor que já estava doída, né? E aí a gente é obrigado a tomar uma atitude, né? Aí que vem aquele despertar com dor, né? Mas se a gente olha sempre, a gente não deixa isso acumular e se tornar tão doloroso. Eu acho que a palavra que me veio agora é estar vigilante, né? Com aquela situação, né? Com aquela dor profunda. E estar vigilante é isso, é não viver em função, é estar ali de vez em quando olhando, né? Quando aparecer, olha, né? Não precisa estar ali em alerta, gritando, né? E isso vai fazendo parte, né, de quem a gente é, né? Então, vai assentando com o tempo na gente, na nossa alma, né? Para que a gente possa ir evoluindo e surgindo outras coisas, né? Então, é um processo mesmo, né? O despertar, ele é um processo contínuo, né? Ele pode ter um começo, mas ele não tem fim. Não tem fim. E eu acho isso maravilhoso, porque isso faz com que a gente sempre queira se entender mais, se compreender mais, crescer mais, em busca de algo cada vez mais alinhado com a gente, né? Eu acho que isso é importante hoje, né? Essa conexão com a gente. Isso, e você trouxe, né, essa questão de ser vigilante, e eu estava pensando, né, para quem não está habituado, né, a, esse, a essa consciência, né, de estar vigilante, como que faz isso? Por exemplo, quando você sente raiva de uma situação que aconteceu no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas, e você começar a observar essa raiva e não achar que foi a outra pessoa que te causou, mas se perguntar o que em mim me conecta com essa raiva, né? Qual foi a primeira vez que eu me senti assim, dessa forma que eu estou me sentindo agora, né? Humilhada, desprezada, né? Ou outros sentimentos que vierem. E a partir disso, a gente vai olhar, né? O que faltou naquele momento, né? Que sentimento que me faltou naquele momento. Por exemplo, faltou eu me valorizar. Como que você pode se valorizar hoje em dia? Você pode se valorizar se elogiando, reconhecendo quando você faz alguma coisa boa. Você pode se valorizar valorizando a sua aparência, né? Se valorizando a si mesma. Né? Exato. Cuidado para você. Então, a partir desse olhar, né, de perceber o que faltou para você naquele momento, trazer para o seu dia a dia esse sentimento, através de pequenas ações, através de pequenas atitudes, que só você pode fazer por você, sem você esperar do outro. Ah, mas ninguém me reconhece. Eu faço e ninguém percebe isso. Mas você está percebendo? Exato. E por que você tem que fazer tanto, se esforçar tanto para ser vista? Começa a usar essa energia para si mesma, né? Como você falou, você está se vendo? Começa a usar essa energia para si mesma, né? Na forma de elogio, de reconhecimento, de comemoração cada vez que você faz uma coisa boa. Puxa, você assou um bolo delicioso hoje. Como eu sei cozinhar bem. Nossa, eu tenho mãos abençoadas.
Eu asso bolos deliciosos. Que bolo gostoso que eu fiz. Então, se reconhecer nesse processo, né? E dar para você mesma aquilo que te faltou na infância. É uma pena, falta para todos nós, né? Os nossos pais, eles não conseguem preencher as nossas necessidades, porque eles não sabem exatamente o que a gente precisava naquele momento. Uhum. Então, a gente que sabe o que a gente precisava, a gente precisa trazer para a gente, como mulheres adultas, né? Sem que a gente fique naquela posição de criança a vida toda. Isso faz parte do amadurecer, né? Faz, e ele nem sempre é fácil. Para mim não foi, né? Mas para muita gente é mais fácil, né? Mas vale a pena. Eu acho que quando eu olho lá para trás, né? Quando tudo começou, né? Eu consigo enxergar o quanto eu evoluí, o quanto eu mudei, o quanto hoje eu tenho uma vida mais feliz. Eu me sinto mais feliz hoje do que em qualquer época da minha vida. E isso sempre vai aumentando, né? Eu sempre, né, tá chegando meu aniversário, eu sempre faço essa análise, né? Nossa, meu aniversário. Eu tô mais feliz, tô menos feliz do que o aniversário passado. E aí eu sempre percebo que eu tô mais feliz porque eu tô cada vez mais próxima de quem eu sou, né? E isso não é sobre o presente que eu ganhei, o dinheiro que eu conquistei, é sobre eu ser eu, né? Eu acho que isso tem muito peso. Assim como tem dia que eu também não tô bem, né? Mas, de uma maneira geral, eu vejo que eu tô numa crescente, assim, de me encontrar, de me sentir bem comigo. Eu acho que isso é o importante, né? A gente ser feliz com a gente, né? A gente ser feliz num domingo chuvoso, você tendo que ficar dentro de casa. Porque, assim, antes eu tinha muito essa necessidade de sair, eu não conseguia ficar em casa. Eu tinha que sair todo final de semana, porque não existia o não sair. Hoje não vamos num restaurante. Não, dava ciricutico. Então, assim, eu consigo ver muita evolução no caminho que eu construí, que eu tenho construído, mas por uma escolha minha, porque eu decidi isso, né? Então, é um convite, assim, vale a pena. É 100% gostoso? Não é 100% gostoso, mas ainda não sendo 100% gostoso, tendo um incômodo, tendo tristeza às vezes, né? Vale a pena, né? Eu acho que esse é o caminho para a gente, né? E se tem uma coisa que essa temporada deixou clara, é que o seu caminho não vai parecer com o de ninguém. E talvez o verdadeiro despertar não seja se tornar uma nova versão perfeita, mas seja tentar caber num caminho que não é seu. Porque quando você para de se comparar, você começa de verdade a se encontrar. Então, se você ficou com a gente até aqui, a gente já convida você a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E se você quiser aprofundar ainda mais esse despertar espiritual, esse autoconhecimento, os nossos contatos estão aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato com a gente. Então, a gente deixa aqui o nosso grande abraço e até o próximo vídeo.